Vamos ler todos juntos? Hebreus 12, 1 a 3. Leiamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe, queridos, a palavra e a aplique em nossos corações. Nosso tema hoje é: desfaça-se dos pesos ou fardos. Peço a você que conserve a Bíblia aberta, Hebreus capítulo 12. Meus irmãos, a Bíblia afirma que em Jesus Cristo, eu e vocês somos novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando eu e vocês conhecemos a Jesus como caminho, a verdade e a vida, nós somos libertos. Diz o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, amados, apesar de em Cristo eu e você sermos novas criaturas e sermos livres, podemos, conforme diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, submetermos-nos de novo a julgo de escravidão. Gálatas capítulo 1, 5, versículo 1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais a julgo de escravidão. Amados, eu e vocês, novas criaturas em Jesus, eu e vocês livres através de Cristo o Jesus, podemos nos submeter a julgos que podem nos escravizar. Portanto, diz-nos o texto que nós lemos nessa noite, eu e vocês precisamos continuamente nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que assim, livres, não nos submetamos de novo a julgo de escravidão, livres, possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E nessa noite eu gostaria de destacar, meus amados, 3 pesos ou fardos que eu e vocês podemos estar carregando, ou podemos ter carregado em algum momento da nossa vida cristã. Pesos ou fardos dos quais nós devemos nos desfazer. E o primeiro deles são os pesos ou fardos emocionais. Pesos ou fardos emocionais. Meus queridos, há mudanças que acontecem nas nossas vidas, quer nós queiramos ou não. Há mudanças que acontecem na nossa vida, quer nós tenhamos agido para que elas acontecessem, ou quer não tenhamos agido para que elas acontecessem. Coisas acontecem na vida como resultado das nossas ações, coisas acontecem na nossa vida como resultado das ações de outras pessoas sobre nós. Inevitavelmente, ambas aos nossos olhos provocarão aquela sensação de perdas ou ganhos. Nem sempre nós celebramos os ganhos. Nem sempre nós reconhecemos os ganhos, nem sempre somos gratos a Deus pelos ganhos, mas muitas vezes, meus queridos, nós lamentamos as nossas perdas. E a partir do momento que lamentamos as nossas perdas, facilmente isso pode se transformar num sentimento de frustração por oportunidades que se foram, por oportunidades perdidas. Este sentimento de frustração pode, quando alimentado, nos consumir. Então há um primeiro fardo emocional que eu e você devemos nos desfazer.
é o fardo de permitir que sentimentos de frustração pelas oportunidades perdidas nos consumam. E há um exemplo clássico na Bíblia que eu quero destacar e quero convidá-los a que confiram no texto. Gênesis capítulo 21. Se quiserem abrir, Gênesis capítulo 21. Há a descrição de uma personagem bíblica, Agar. Conforme a Bíblia nos informa, Agar era serva de Sara, esposa de Abraão. Como Abraão e Sara não tinham filhos e já era avançada a sua idade, Sara convenceu Agar a coabitar, a ter relações sexuais com seu marido, para assim trazer um descendente ao seu colo, para assim trazer um descendente à sua casa. E destas relações surgiu Ismael. Tempo depois, Deus cumpriu a promessa que fizera a Abraão, de que dele e de Sara haveria uma descendência. Deus tornou miraculosamente Abraão e Sara férteis, de tal forma que no devido tempo nasceu Isaque, por um milagre divino, um filho da velhice, tanto de Abraão quanto de Sara. Com o tempo, a convivência entre Ismael e Isaque se tornou conflituosa, se tornou difícil. E então, Sara disse a Abraão: despede ao seu filho Ismael, porque ele não terá herança conosco. E diz-nos o texto que Abraão, com um pesar no coração, despediu Agar. Ele despediu a Ismael, dando-lhes uma porção de pão e dando-lhes um odre de água. Ora, uma porção de pão em odre de água no deserto duraram muito pouco tempo. E assim que aquela porção de pão acabou, assim que aquela porção de água acabou, estando os dois andando errantes pelo deserto, Agar colocou a Ismael debaixo de um arbusto e distanciou-se a um tiro de pedra ou a um tiro de arco, para assim não ver o sofrimento do seu filho, não ouvir o choro do seu filho, não ver a angústia daquela criança e não vê-la desfalecer de fome e de sede. E então Agar levantou a sua voz e chorou. É interessante destacar em relação a Agar alguns pontos. Primeiro, ela não provocou essa situação, ela foi levada a se envolver nessa situação pela precipitação de Sara e até mesmo pela falta de convicção de Abraão. Segundo, esta situação, meus amados, se deu de uma forma inesperada. Ela não achava que tanto ela quanto o seu filho poderiam ser despedidos, e despedidos com tão poucas provisões, e despedidos num lugar inóspito, saindo andando errantes pelo deserto. Terceiro, aparentemente Agar não conseguiria mudar em nenhum aspecto a sua própria situação. Restava o desespero, a angústia, a perspectiva de morte. Restava uma imensa ansiedade no seu coração. Restava uma imensa dor. E talvez, amados, restasse no seu coração um sentimento de frustração. Um imenso sentimento de frustração. No entanto, o texto nos diz que Deus ouviu a voz do menino. E que o anjo de Deus chamou do céu Agar, ele disse: que tens, Agar? Note que a expressão anjo de Deus, neste texto, refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. Que tens, Agar? Certamente o Senhor sabia o que ela tinha. Mas esta pergunta retórica é feita para que ela abrisse o seu coração, derramasse o seu coração perante o Senhor. Há contextos em que eu e você somos afligidos, e Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe qual é a nossa aflição, mas Ele quer a semelhança do que ocorreu com Agar, que nós derramemos o nosso coração perante Ele. E foi isso que ela fez. Que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o menino que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Note, meus irmãos, que na sua angústia, em meio à sua imensa dor, ali, em sua falta de perspectivas, ela achou que o filho ia perecer, que Deus não estava naquele lugar, que Deus não estava vendo a situação daquele menino. Mas Deus estava naquele lugar, Deus estava vendo a situação daquele menino e ele não iria, juntamente com a sua mãe, perecer. Mas note que muitas vezes, quando nós alimentamos um sentimento de frustração e de decepção por oportunidades que são perdidas, nós deixamos de enxergar oportunidades que estão à nossa frente. O que aconteceu quando Agar levantou os olhos? Ela viu o quê? Um poço de água. Esse poço de água não foi criado miraculosamente por Deus naquele instante. Esse poço de água já existia naquele deserto, já estava ali naquele lugar. Mas ela, em sua dor, em sua aflição, em sua angústia, naquele sentimento de frustração, não conseguiu enxergar o que estava à sua frente. Não acontece isso conosco? Muitas vezes nós ficamos lamentando as oportunidades perdidas, lamentando a nossa sorte, lamentando as injustiças que nos são cometidas, as situações a que nós somos expostos, sem merecer e sem fazer nada para que isso acontecesse, e deixamos de ver o cuidado de Deus para conosco, aonde nós estamos, e deixamos de perceber a providência de Deus no lugar em que Ele permitiu que nós estivéssemos, e deixamos de ver as oportunidades que estão abertas à nossa frente. Havia ali um poço que ela não estava enxergando na sua dor. Há um poço que talvez eu e vocês não enxerguemos enquanto estivermos lamentando a nossa sorte, enquanto estivermos, meus queridos, lamentando as oportunidades que foram perdidas. Isso se constitui, sem dúvida alguma, num peso emocional, num fardo emocional do qual nós devemos certamente nos desfazer. Além disso, há um peso, um fardo emocional que é a autocomiseração. A autocomiseração é o dó que nós passamos a sentir de nós mesmos. Notem que isso não é incomum aos servos de Deus, e muitos deles, apesar de sua trajetória de fé, de sua experiência com o Senhor, podem experimentar momentaneamente isto. Não foi isto que Elias experimentou quando assentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte para si? Senhor, todos eles se dobraram a Baal, todos eles beijaram os pés de Baal, a nação toda está voltada à idolatria e eu estou sozinho, e eu não sou melhor do que ninguém na casa dos meus pais, já basta, eu quero a morte. Notem, meus amados, naquele momento, o grande profeta Elias estava sentindo dó de si mesmo, se achando solitário, se achando singular e acreditando que a sua situação era uma situação única e que só ele estava sofrendo. Meus amados, quando nós comparamos a nossa situação com a de outras pessoas, muitas vezes malignamente Satanás nos induz a acreditar que eles estão melhores do que nós, de que a vida deles é melhor do que a nossa, e de que a prosperidade deles não é igual à nossa. Há dois salmos que falam sobre isso, o Salmo 37 e o Salmo 73, e eu quero me deter no Salmo 37. Ele vai começar dizendo: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por que nós podemos nos indignar e ter inveja dos malfeitores e dos que praticam a iniquidade? Porque às vezes parece que nada acontece com eles, que eles, apesar de fazerem escolhas erradas, vivendo de uma forma errada, estão se dando melhor do que nós, que somos servos de Deus, que tememos a Deus, que procuramos ser seus discípulos. Continua o salmista:
pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ora, eles podem ter prosperidade? Sim, mas que prosperidade é essa? É a prosperidade transitória. Mais adiante o salmista vai falar: de manhã passei e os vi como uma árvore frondosa, à tarde passei e havia se secado, e esta árvore já não existia mais. Eles em breve murcharão e definharão, diz o texto da palavra de Deus. Agora a mim e a você é o desafio: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Meus amados, quando colocamos as coisas em suas devidas perspectivas, entendemos que a aparente prosperidade dos ímpios, ela é tremendamente passageira, ao passo que a bênção que Deus tem reservado àqueles que o esperam, esta é eterna. Mas se eu e vocês alimentarmos em nosso coração a autocomiseração, o dó de nós mesmos, nós vamos nos comparar a outras pessoas e nós vamos nos achar infelizes, fracos, fracassados, miseráveis, quando na verdade nós somos aqueles que herdarão a terra, aqueles a quem Deus satisfará os desejos do coração, aqueles a quem o Senhor fará tudo o que mais necessitarem, se de fato entregarem o seu caminho ao Senhor. Então, precisamos, meus amados, abrir mão dos fardos ou pesos emocionais que atrapalham a nossa vida cristã. Precisamos parar de lamentar as oportunidades que foram perdidas, porque elas nos impedem de ver aquilo que Deus tem reservado a nós e os horizontes de Deus que se abrem à nossa frente. Precisamos parar de ter dó de nós mesmos e parar de nos compararmos com outras pessoas que aparentemente não enfrentam problemas ou dificuldades que nós enfrentamos, porque se ímpios em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde, mas os que esperam no Senhor, estes herdarão a terra. Ainda que estando no deserto, prosperarão. Ismael não saiu do deserto, mas floresceu no deserto, se tornou um flecheiro e veio a ser pai de uma grande nação. Não nos deixemos vencer, meus amados, pela frustração em relação àquilo que já se foi, as oportunidades perdidas, e não nos deixemos vencer com a autocomiseração, de dó de nós mesmos. Deus está cuidando de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, o mais Ele fará, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas um segundo peso ou fardo são os pesos ou fardos espirituais. E nós podemos sim, apesar de sermos servos e servas, discípulos e discípulas de Jesus, podemos atar fardos e pesos espirituais, e Paulo exorta os Gálatas que não fizessem isso. Para a liberdade foi que vocês foram chamados, não vos submetais a julgos ou a cargas de escravidão. Meus amados, nós podemos sim incorrer neste pecado. E Hebreus 12:1 vai dizer-nos exatamente isso: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Notem, Hebreus 12 vai dizer que o pecado nos enreda, o pecado nos embaraça, o pecado atrapalha a nossa vida, o pecado pesa sobre nós. Mas talvez você esteja pensando, é impossível que nós não pequemos. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos Deus de mentiroso. E é fato, nós pecamos, meus amados. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, enganamos ao nosso coração, a verdade não está em nós.
Por isso que nós, como crentes, precisamos sempre reconhecer que somos pecadores, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus, arrependidos e tristes, e abandonar os nossos pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala sobre a nossa relação com o pecado da seguinte forma: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ora, estou certo que muitas vezes nossa carreira cristã não deslancha, porque nós agasalhamos pecados em nosso coração, porque muitas vezes não os reconhecemos como pecados, porque muitas vezes nós não nos arrependemos, não choramos pelos nossos pecados, não os confessamos diante de Deus e principalmente não os abandonamos. Sim, é possível termos pecados de estimação. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, meus amados, é um fardo espiritual nós insistirmos na prática do pecado em nossa vida. O mesmo apóstolo João, que declara que o pecado é uma realidade e que afirma que nós mentimos se dissermos que não temos pecado, ele também diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João capítulo 2, versículo 1. E acrescenta: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, 4. Portanto, desembaracemo-nos do pecado, porque isso se constitui num fardo espiritual terrível, avassalador, que rouba a nossa força, que rouba o nosso vigor. Confesse, abandone e você alcançará misericórdia. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 12, fala que além do pecado, há também pesos que tenazmente nos assediam. O que é um peso? Peso é aquilo que, embora não seja pecado, meus amados, atrapalha a nossa carreira cristã. Dentro dos pesos estão classificados aquelas coisas que, embora lícitas, não convêm, não edificam e não podem nos dominar. Estas coisas são pesos. E nós devemos nos desvencilhar de pesos inconvenientes, que não edificam e que muitas vezes querem nos dominar. Um exemplo prático: assistir séries e filmes é um pecado? Não, desde que sejam séries e filmes sérias, bem feitas, não são pecado. Mas a partir do momento em que eu deixo que estes hábitos se tornem um vício na minha vida, a tal ponto de eu não dedicar tempo mais à leitura da Bíblia, à oração, eu não dedicar tempo a frequentar a igreja e me envolver nos trabalhos da igreja, a partir do momento que eu deixo que estas coisas me limitem de ler um bom livro, um livro cristão, elas podem sim dominar-nos, e elas podem sim se constituir num peso que atrapalha a nossa carreira cristã. E se há alguma coisa assim na minha vida, na sua vida, a palavra de ordem é desembaraçem, desembaraçando-nos de todo o peso. Por fim, um outro peso ou fardo espiritual é nós acharmos que já alcançamos a perfeição, que o nosso status espiritual já se desenvolveu plenamente, que não existe mais nada que eu e vocês precisamos experimentar de mudança na nossa vida ou mudança no nosso coração. Nós podemos facilmente acreditar num falso diagnóstico feito por nós mesmos em relação à nossa vida. Assim como a igreja de Laodiceia, podemos pensar: olha, já estamos ricos, abastados e não precisamos de coisa alguma. Notem que Paulo, o apóstolo Paulo, disse: não que eu tenha obtido a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 14. Notem, nós não podemos, ano após ano, manter a nossa mesma estatura espiritual. Nós não podemos.
Portanto, nos desfaçamos, amados, dos fardos espirituais que pesam sobre nós. Do pecado que tenazmente nos assedia, dos pesos que tenazmente nos assediam, e dessa falsa concepção de que já alcançamos a perfeição e não precisamos crescer mais. A nossa vereda é como a luz da aurora, que deve brilhar cada dia mais até ser um dia perfeito. Terceiro e último lugar, pesos ou fardos relacionais. Queridos, nós somos chamados para ser um corpo, para ser uma família, para ser um edifício cristão. Biblicamente não existe o conceito de ovelha solitária, que passa a se desenvolver longe do rebanho, nem ovelha desigrejada, que por ser perfeita demais, não quer contaminar a sua lã com as imperfeições de outras ovelhas. Não existe ovelha solitária, ovelha desigrejada, e não existe crescimento espiritual sem que nós estejamos num corpo, inseridos numa família, inseridos no edifício, inseridos na igreja. Nós precisamos da igreja para que ela trabalhe em nós, nosso crescimento espiritual, a nossa santificação. Nós somos chamados, meus queridos, por Deus para viver em comunhão. E eu ouso dizer que Deus, em sua soberania e sabedoria, nos colocou junto a pessoas que nos são necessárias. Isso vale para a nossa convivência familiar, com a nossa esposa, com a nossa convivência familiar com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Deus nos colocou junto a pessoas também na igreja, e Ele o fez soberanamente, sabiamente, porque nós necessitamos destas pessoas. Além disso, ao conceder dons e talentos diferentes e complementares, Deus planejou que juntos nós efetuássemos o nosso próprio crescimento, o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz: pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetuamos o nosso próprio aumento para edificação em amor. Mas, e sempre tem um mas, né? Mas, a convivência de pessoas, meus amados, que estão num processo de santificação, ela pode gerar atritos, ela pode gerar conflitos. Meus amados, a questão é, será que vamos ter atritos ou conflitos? Essa não é a questão. Será que vamos ter atritos ou conflitos? A questão é, como nós vamos resolver os nossos atritos? Como é que nós vamos resolver os nossos conflitos? Se você está procurando uma igreja em que não haja conflitos e atritos, só em novos céus e nova terra, quando estivermos reunidos na presença do Senhor. Porque enquanto estivermos aqui, vamos sim conviver com a possibilidade de atritos, com a possibilidade de conflitos. Mas como é que nós vamos resolver? Meus amados, nós não vamos resolver os nossos atritos e conflitos se insistirmos em alimentar sentimentos e ressentimentos para com as pessoas que nos feriram. Se eu e vocês alimentarmos sentimentos e ressentimentos para com pessoas que nos feriram, tenho certeza que isso será um fardo tremendo que atrapalhará a nossa carreira cristã. Será um fardo relacional que vai nos prejudicar, notem, em nosso próprio crescimento espiritual. A Bíblia nos dá alguns passos que devemos seguir para resolver os eventuais conflitos e os eventuais atritos. Primeiro, evitar todos os esforços possíveis para que eles não aconteçam. Também não posso ir com a perspectiva, bom, vou causar conflito, vou causar atrito. Não, eu e vocês somos chamados para preservar a unidade da paz, preservar a paz, né? E preservar a unidade da igreja. Então, primeiramente, eu e vocês devemos evitar todos os esforços para que as trevas não militem, para que não hajam atritos e conflitos. Mas, se houver atritos e conflitos, nós somos
desafiados, e a ordem de Deus para cada um de nós é que nós resolvamos desses conflitos da forma mais urgente possível. Vá e procure a pessoa que te ofendeu. Vá e procure a pessoa que você ofendeu. Vá e procure aquele irmão que você acha que tem alguma coisa contra você. Não é que ele tenha, que você acha que tem alguma coisa contra você. Vá e resolva isto individualmente. Esse é o ensinamento bíblico sobre atritos e conflitos. Imediatamente, individualmente, vá e resolva. Não conte a ninguém. Não semeie contendas. Vá e resolva. Mas se você for tentar resolver e o seu irmão não quiser aceitar, entender, compreender, se reconciliar, vá com 2 ou 3 pessoas. Quem sabe pelo depoimento e aconselhamento de 2 ou 3 pessoas ele se convence. Mas se isso não adiantar, leve o assunto à igreja, para que talvez a igreja aconselhando, o conselho da igreja aconselhando a situação se resolva. Mas faça isso rapidamente, imediatamente. Não coloque no altar a sua oferta, diz a Bíblia. Se você se lembrar, enquanto caminha para o gasofilácio, que algum irmão tem alguma coisa contra você, resolva. Não alimente estes sentimentos, porque eles se transformarão em ressentimentos, e os ressentimentos contaminarão a sua vida, gerarão raízes de amargura que o amargurarão, e o que é pior, que contaminarão as pessoas que estiverem ao seu redor. Então, não deixe para o ano de 2026. Faça isso neste ano. Faça isso hoje. Não deixe que o sol se ponha sobre o seu sentimento e o seu sentimento se transforme em ressentimento. Isso te contamine. Diz a Bíblia, faça mais. Tome a decisão de perdoar. Ainda que a pessoa não te procure arrependida, perdoe seu coração. Perdoe seu coração, não carregue esse fardo consigo. Perdoe em seu coração, porque perdoar é uma decisão. Perdoe independente do arrependimento ou não da pessoa. Independente se ela fez o mal contra você ou não, perdoe. Jesus disse que nosso perdão deve ser sem limites. Se alguém vier pecar contra você e te buscar arrependido e pedir perdão, 7 vezes você deve perdoar? Não. 490 vezes? Não. Assim como Cristo perdoou, perdoai vós também. Em quarto lugar, esvazie o seu coração de sentimentos e ressentimentos e dilate com amor. Passe a orar por aquela pessoa. Se ela sentir passar por alguma necessidade, socorra. Se ela tiver fome dele de comer, se ela tiver sede dele de beber, vá ao encontro das necessidades dessa pessoa, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A partir do momento, meus amados, em que eu alimento sentimentos ou ressentimentos por pessoas que me feriram, isso vai me envenenar, com certeza envenenará outras pessoas. E este é um fardo relacional que eu e vocês não devemos carregar. Além disso, um outro fardo relacional é permitir-se a murmuração. Podemos achar que a murmuração é algo pessoal, individual, até emocional. Mas eu a classifiquei como um fardo relacional, porque a murmuração, meus amados, ela contamina outras pessoas também. Ela azeda o ambiente de outras pessoas também, ela torna um ambiente insuportável. A murmuração contamina, contagia. Temos o exemplo de Cades Barneia, 2 espias vendo a terra não enxergar as possibilidades de Deus e começaram a lamentar, a murmurar, e a murmuração passou a ser uma característica de todo o povo, e todos naquela noite ergueram a voz e choraram, e todos naquela noite perderam a grande oportunidade que Deus havia dado para cada um deles de entrarem na terra. Todos por causa daquela noite amarguraram 40 anos de caminhada pelo deserto, onde aquela geração murmuradora morreu sem ver a terra prometida. Abandonemos a prática da murmuração, porque a murmuração, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é a música do inferno.
e ela ignora a ação de Deus, os horizontes de Deus. Ela é evidência da nossa ingratidão, ela é evidência da nossa miopia espiritual. Em lugar da murmuração, quando ela subir ao meu coração e ao seu coração, porque estejamos certos, ela tenazmente vai nos assediar. Ninguém aqui nesta noite está imune ao hábito ou à prática da murmuração. Quando ela subir ao nosso coração, substituamos murmuração por gratidão. Em vez de observarmos e notarmos aquelas coisas que aparentemente estão ruins, percebamos a bênção que há naquelas coisas. Notem, os israelitas murmuraram até por causa do maná, dizendo que aquele pão vil lhes dava fastio, ignorando que aquele pão que deu vida e que deu saúde a todo aquele povo, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Às vezes eu e vocês podemos dizer, olha, onde estamos, onde Deus nos colocou, o que estamos fazendo nos dá fastio, mas será que não é a providência de Deus para que nós sejamos sustentados enquanto não chegamos aonde Deus tem planejado para as nossas vidas? Não nos permitamos a murmuração. Abramos mão, meus queridos, dos fardos emocionais que muitas vezes nos assaltam. Descartemos e desembaracemos-nos dos fardos espirituais. Lancemos para longe de nós os fardos relacionais. Deus nos dá a oportunidade de o fazermos, mas a questão é, e talvez essa noite seja um convite, seja uma oportunidade, a questão é o que nós temos feito com essa oportunidade. Eu quero encerrar convidando-os a meditar sobre um vídeo neste momento. Pedir a gentileza do Rodrigo apagar as luzes aqui da frente. Nosso irmão seminarista Caio vai passar esse vídeo. Meditem no que vocês verão.